Eu venho à tribuna nessa tarde, senhor presidente, segunda-feira, para falar um pouco sobre a economia do país. Mais uma vez, lembrar aqui da grave crise econômica que nós vivemos. Atrelado à econômica tem a crise política e que, nesse momento, as duas são irmãs siamesas, elas não tem como separá-las nesse momento. Ou só depois de um grande processo poderemos fazer isso. O governo, nesse final de semana, senhoras senadoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado e também da TV Senado, anunciou que vai mandar para o Congresso Nacional um orçamento já com déficit, um orçamento com déficit ao redor de 30 bilhões de reais que a imprensa está colocando. Nós ainda não temos a peça orçamentária, portanto, não sabemos exatamente aquilo que vem. Mas temos duas formas de olhar esse orçamento que para cá virá. Uma com muita preocupação, com lamento, e a outra forma podemos olhar como uma esperança. Eu, muitas vezes, assumi essa tribuna durante esse ano para dizer, assim como outros colegas aqui fizeram, o senador Cristóvão está aqui, fez isso por várias vezes, de reclamar do governo da falta de transparência, de falta de verdade, de falta de dar um rumo àquilo que vem acontecendo no país e admitir aquilo que vem acontecendo no país. Eu, quando comemoro nesse momento, comemoro justamente esse ponto, esse avanço do governo reconhecer que ele não tem mais o que fazer. O governo reconhece, a partir desse orçamento que virá para cá, de 2016, de que o país está quebrado. E país quebrado, ou empresa quebrado, cidadão quebrado, deve agir como quebrado. Não pode uma empresa, um cidadão, ou um país, um Estado, que tem dificuldades nas suas contas, se comportar como se nada estivesse acontecendo. Então, o governo, muito claramente, transparentemente ou obrigadamente, ele vem e coloca que 2016 o orçamento será deficitário em 30 bilhões de reais. Muito bem. Eu acho que esse é o ponto de partida, vou repetir, que esse é o ponto de partida para uma reorganização das contas públicas brasileiras. Até há poucos dias atrás, o governo mascarava esses dados, dizia que ia pagar isso, que ia pagar aquilo, Minha Casa Minha Vida, construção de rodovias, emendas parlamentares, obras nos municípios, mas a partir de agora fica bem claro que isso não será possível. Quando eu digo que quem se declara quebrado, em recuperação judicial, falido, tem que agir como alguém que está fazendo uma recuperação judicial, tem que se recuperar com alguém que diga assim, eu fali, eu quebrei. E a partir daí, reorganizar as suas contas, achar uma fórmula, uma metodologia de ir acertando as suas contas com o passado, para poder chegar e olhar com clareza para o futuro. Então, eu digo, senhoras e senhores senadores, de que esse é um momento especial para o Brasil. Como disse, de lamentos e de comemorações. Lamento, mais uma vez, é porque nós, infelizmente, vamos perder o grau de investimento. E isso trará muitas consequências e consequências desastrosas para a economia brasileira. Outros milhares de empregados, de trabalhadores, perderão seus empregos, porque as empresas e os governos terão dificuldades em enrolar, em levar as suas contas adiante. Mas nós temos, como disse antes, temos que comemorar porque chegamos, então, ao ponto de reinício, senador Cristóvão, de reinício das nossas atividades econômicas. E eu diria, senhoras e senhores senadores... Com a presidente Dilma no governo, isso tudo dá certo, você acha? Desculpe, não entendi. Com a presidente Dilma, na liderança desse processo de rearrumação de contas,
É esse o ponto de vista de Vossa Excelência? Me desculpe. Não, senador Luiz, eu estou dizendo que nós, nesse momento, precisamos colocar as contas no chão. Nós, o Brasil, nós, o Congresso, eu estou aqui a lamentar uma decisão e a comemorar outra. Comemorar quando o déficit de 30 bilhões de reais no orçamento será um ponto de partida novo para a economia brasileira e para a política brasileira. Se será com a presidente Dilma ou não, as coisas e o futuro vai dizer. E o futuro dirá isso. Mas o importante é que nós, como Congresso Nacional, que vamos avaliar o novo orçamento da União, teremos a oportunidade e a obrigação de fazer as contas públicas do Brasil de 2016 caber dentro desse orçamento. Esse é o ponto e a responsabilidade que o Senado e a Câmara terão daqui para frente, de ajustar o orçamento àquilo que o Brasil poderá arrecadar, poderá faturar, poderá ter de recursos em caixa. Então, eu gostaria de dizer que é um momento muito difícil, passaremos por privações, passaremos por grandes dificuldades, mas, nesse momento, quando vamos discutir esse novo orçamento, nós teremos a responsabilidade, como disse, de fazer caber o orçamento dentro daquilo que o país vai arrecadar. Eu ouço o senador Cristóvão Buarque. Senador Blairo, com a sua experiência, com a sua credibilidade e o seu patriotismo, o senhor traz um tema fundamental. O Brasil, há muito tempo, não tem um mapa de um voo de águia para o futuro. E agora não tem nem mesmo um mapa de um voo de galinha, de um lugar para o outro. Quebramos. E eu acho que, no sentido, o senhor tem razão. A percepção de que o país quebrou muda a tradição de mentirmos com a inflação em que se quebra e não quebra, as pedaladas, as manipulações. Nós estamos quebrados e é preciso fazer alguma coisa. Essa alguma coisa, a meu ver, em primeiro lugar, eu espero que o orçamento proposto diga quais as razões da quebra. Tem que dizer quais as razões. Por quê? Não estava assim 5 anos atrás, 3 anos atrás. Quem é que provocou isso? Segundo, quais as consequências disso? As consequências são muito graves. Se fosse uma empresa, teria que demitir, baixar salário, substituir os diretores, teria que fazer tudo isso. Eu temo que, sendo um país, em vez disso, a gente volte à inflação, que é uma maneira de mentir. Não se pode baixar salário, então a gente continua pagando 100, mas só vale 90. É a mesma coisa. Então, nós temos que buscar um caminho para equilibrar as contas. E aí eu estou de acordo com o seu chamamento para o papel do Senado. O problema é o que a gente pode fazer, do ponto de vista legal, diante das regras, regulamentos, Constituição, e segundo, politicamente, não deixar que o governo venha dizer que fomos nós que cortamos certos programas, porque isso pode acontecer. Não cortaram programas, a gente vai ter que cortar. Nossa responsabilidade pode ser essa, mas tem que saber como politicamente fica claro que nós estamos tentando corrigir os erros cometidos pelo governo. Agora, que precisamos aproveitar o momento desse choque de consciência de que o dinheiro que vamos arrecadar não chega para pagar nem os gastos correntes, nem se fala como antigamente que dava para pagar os gastos correntes e não pagava os juros. Agora, nem os gastos correntes. Nós vamos precisar pegar dinheiro emprestado para pagar os gastos e ainda para pagar e cobrir a dívida. Nós vamos ter que trazer uma solução. Nós temos que trazer a nossa responsabilidade. Agora, como fazer isso dentro das leis que aí estão, que dão tão pouco poder ao Congresso, e, ao mesmo tempo, como fazer isso politicamente para não sermos nós que vamos resolvermos o problema que o Brasil enfrenta e o governo dizer que nós é que estamos sacrificando aqueles que vão ter que perder para que a economia se ajuste e o país não fique quebrado como está hoje. Muito obrigado, senador Cristóvão. Existe um
um ditado, senador Cristóvão, de meio italiano, que diz assim: em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. E é o que está acontecendo no Brasil agora. Mas também não tomar nenhuma atitude, não propor nenhuma saída, não é democrático, não é papel do Congresso Nacional. Nós teremos, sim, que propor cortes, teremos que propor reduções de despesas. Sinceramente, eu não sei se o Brasil terá condições de, por exemplo, bancar com a folha de pagamento que hoje aí está. Então, se não pode bancar com a folha de pagamento que aí está, como é que nós vamos aqui ficar aprovando reajuste salarial, senador Paim, presidente, de 41%, de 70%, de 30%? Eu não acho que é assim que as coisas funcionam. Quando eu digo que a responsabilidade do Senado e do Congresso é nesses pontos. Nós temos que olhar para a conta e olhar, né, para o caixa, o que nós temos e o que não temos. Não podemos, de fato, botar a maquininha do Banco Central, da Casa da Moeda para funcionar, porque a inflação virá e os danos da inflação são muito maiores do que qualquer outra circunstância que nós temos. Então, o governo e nós precisamos tomar as providências, sim, de fazer a redução da máquina pública, tem que diminuir os ministérios, tem que diminuir os cargos comissionados, tem que reduzir diárias, tem que diminuir despesas. Olha, são coisas simples, mas cada um defende o seu quintal como se fosse o seu país, como se fosse o seu império. Mas vou dar um exemplo aqui. Eu estou vendo aqui já há 15 dias, há 10 dias aqui na Esplanada, arrumando aqui para 7 de setembro. Mas quantos milhões vai custar colocar todas essas arquibancadas, fazer tudo isso que está sendo feito? Eu pergunto, para quê? Ora, se você não tem dinheiro na sua casa e está de aniversário, não faça festa. Não, mas eu continuo sem dinheiro e quero fazer uma grande festa. Então, são coisas pequenas do dia a dia que, tostão por tostão, você economiza milhão e bilhão, e é isso que nós temos que fazer. Não podemos entender que cada departamento, cada ministério, cada canto desse governo queira defender aquilo como se fosse a última esfera e a última coisa a ser defendida. Não pode ser assim. O conjunto da obra tem que ser avaliada por nós aqui no Congresso Nacional. Eu ouço o senador José Medeiros, que há tempos aí está pedindo uma parte. Senador Blair Maggi, Vossa Excelência, que tem experiência tanto empresarial quanto experiência mesmo de administração pública, sabe muito bem do que está falando, e por isso mesmo, desde o início do ano, tem sido uma voz aqui nessa tribuna. Em primeiro lugar, em primeiro ponto, cansei de ver Vossa Excelência dizer, olha, o governo precisa encarar a crise. Primeiro, assumir que existe uma crise. Segundo, assumir que errou. E terceiro, fazer alguma coisa. Cansei de ver Vossa Excelência fazer. Bem, passou-se vários meses. O governo teve essa oportunidade. E a semana passada, o presidente veio a público dizer, olha, o meu erro foi não ter percebido a crise a tempo. Ora, como não, se as próprias pedaladas fiscais eram uma forma de maquiar a crise? Então, o problema é justamente esse. Nós sabemos que estamos numa crise. Vossa Excelência já antecipa um fato que eu fiquei aqui muito preocupado agora, porque tem mais informações, quando diz que nós vamos perder o grau de investimento. Isso é uma catástrofe, e o governo provavelmente já sabe disso. Mas aí a preocupação é que, de que forma se comportou o governo? Ora, sabia da crise. Parece aquele sujeito, tem a casinha, tem um Fusca, mas ele está devendo muito. Bom, então eu vou vender o Fusca. Mas eu vendo o Fusca e aí faço festa com aquele dinheiro, ao invés de pagar dívida ou fazer outra coisa. Então, a grande preocupação que eu faço, e eu já encerro, é que, eu vou citar o caso daqui, nós estamos, os funcionários do Ministério Público da União pedindo aumento, tem vários aqui, todas as categorias. E é óbvio que vem aqui para essa casa pressionar. E, de fato, concordo com Vossa Excelência, se nós estamos em extrema dificuldade, como é que vamos aumentar salário? Mas qual é o sinal que o governo passa? Bom, para o funcionário não pode. Mas ele acaba de liberar praticamente, os jornais de economia dizem que vai chegar perto de 15 bilhões.
essa brincadeira que está fazendo lá com a indústria. Olha, a indústria precisa? Precisa. Mas Vossa Excelência mesmo falou esses dias aqui com a clareza tremenda. Falou, olha, o governo está dando com a mão, tirando com a outra, porque se um não pode comprar, como é que ele está ajudando o outro? Então, assim, não passa uma mensagem clara, é uma coisa de louca, e aí, obviamente, todo mundo fica correndo atrás do defender o seu São Borja. Essa é a grande preocupação. Ele não dá um rumo, e aí eu temo que aconteça isso que o senador Cristóvão está falando aqui, que venha jogar aqui para casa a responsabilidade para a gente arrumar a bagunça, que desde o início do ano, Vossa Excelência foi um dos senadores que fez várias reuniões, chamando os senadores para formar um grande pacto pelo país para tentar arrumar, e não foi ouvido. O senador Cristóvão foi outro, eu vi essa casa se posicionando, o governo não ouviu, mas eu temo que acabe vindo essa responsabilidade para a gente. Queria te parabenizar por levantar esse assunto tão importante para o país. Muito obrigado, senador Medeiros. Eu diria, respondendo ao senador Medeiros e ao senador Cristóvão também, que quero crer que esse orçamento que veio para cá, ele já é uma resposta das tais pedaladas. Ora, se o TCU não aceitar nenhuma pedalada, não aceitar as pedaladas desse ano, não aceitará as do ano que vem. Portanto, não adianta mais vir com pedalada, tem que vir com alguma coisa correta e concreta. Então, eu acho que esse orçamento deficitário que vem aí já é uma resposta para as pedaladas, porque me parece que o TCU vai dizer, não, isso eu não quero mais, não aceito mais. Ouço o senador Aloysio. Esse orçamento desequilibrado é, em si mesmo, uma pedalada, senador Maggi. Porque, veja, Vossa Excelência, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela, no seu artigo 4º, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a LDO disporá sobre equilíbrio entre receitas e despesas. A LDO. Ora, se o orçamento vem para cá, a proposta de lei orçamentária, com desequilíbrio, o governo está infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. É claro que, seguramente, depois, uma vez que a LDO, que deveria ter norteado a elaboração desta proposta de lei orçamentária, ainda não foi aprovada, veja, Vossa Excelência, o grau de bagunça, de balbúrdia que existe nesse país, é provável que o governo venha, depois, alterar a LDO para permitir o orçamento desequilibrado. Mas se o Congresso fizer isso, estará revogando o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, colocando mais alguns pregos no caixão da credibilidade das contas públicas brasileiras. E a responsabilidade de enviar ao Congresso a LDO e a lei orçamentária, como todos nós sabemos, tem um nome e um sobrenome. É Dilma Rousseff. É dela essa responsabilidade. Muito obrigado, senador Aloysio. Eu concordo com Vossa Excelência, o que está escrito na lei, na regra, deve ser cumprido. Agora, eu aqui não estou fazendo defesa de governo, eu estou aqui querendo dizer da realidade que nós temos. Eu sei disso, eu estou só acrescentando algumas observações à margem, como notas de rodapé do seu discurso, com o qual eu concordo. Porque, assim, eu queria chamar a atenção de que o governo joga para o Congresso joga para o governo, e o povo, né, a população paga o pato, paga um preço. E o pior preço que nós estamos pagando aí é a desesperança. É a falta de esperança, que eu já disse várias vezes aqui. Eu achei que já tinha chegado no país do futuro, e aí não tem. As crianças estão chupando pirulito, nós vamos lá, vamos pegar o pirulito da mão, tirar da boca da criança. É isso que está acontecendo no nosso país. Então, nós, independente de posições políticas, de posições partidárias, nós temos que dar um basta nisso. Ora, se o governo não consegue fazer, o Congresso tem a responsabilidade de fazer, é isso que eu entendo. Eu, independente aqui, se tiver que cortar programa, não aprovar salário, diminuição de salário, que a lei não permite, mas deveria sê-lo, o Senado Federal deveria chegar aqui, o presidente Renan, ou reunir aqui as lideranças e falar assim, nós vamos baixar 10% do nosso custo no Senado Federal, ponto. O Judiciário que faça a mesma coisa. O governo que faça a mesma coisa. Se não tiver um sacrifício geral de todos nós que mexemos e fizemos política, não temos o direito nem de cobrar da população. Não, primeiro nós cobramos da população para depois fazer a nossa parte. É isso que estou aqui a reclamar, indignado aqui no púlpito do Senado. Senador Cristóvão. Me permite, eu acho que Desculpe, só tem uma alternativa, senador Luiz, que eu não sei se é possível, nem tive tempo de consultar, que permitiria a gente fugir do que o senador Blário está fazendo. E eu lhe pergunto, talvez saiba,
O Senado pode, o Congresso, devolver o orçamento ao Poder Executivo, uma vez que não cumpriu? Pode ser que possa. Aí sim é uma tarefa nossa. Devolvemos. Não já devolveu-se aqui em medida provisória? Pode-se devolver a peça orçamentária se ela não está dentro das regras? Pode se rejeitar, evidentemente. Se rejeitar, aí cria O presidente do Senado tem prerrogativas quando um projeto afronta a Constituição, não precisa ser um projeto do Executivo, mas mesmo um projeto de iniciativa parlamentar, tem sim condição de negar a admissibilidade do projeto. Pronto, negar a admissibilidade. Não pode ser desaprovar depois, porque aí cria um buraco negro nesse país. Senador Cristóvão, me permita, eu vou... Vamos fazer Primeiro eu quero dizer o seguinte, eu entendo o pronunciamento do senador Blairo Maggi. O senador Blairo Maggi disse o seguinte, ele lamenta que o país esteja vivendo por essa situação de um orçamento deficitário. Por outro lado, ele comemora o fato de ter enviado para cá a realidade, quer dizer, sem máscara, sem mascarar, sem nada. Top e sem fita. Isso é uma coisa. O senador Cristóvão fala que se a gente pode devolver. Eu quero já presidi essa comissão de ministro do Orçamento. Nós vamos ter um relator da Receita. Aliás, é o senador Assir Gugás, ele é o relator da Receita. Então, esse senador, ele tem como objetivo avaliar exatamente a Receita. E ele vai chegar à conclusão que está certo com 20 bilhões. O duro é se sobrar para nós aqui, aonde que nós vamos cortar para que os 30 bilhões fique zerado. Essa talvez seja a maior preocupação, porque aí a presidente ou o governo estaria transferindo para o Congresso aonde que vai se cortar o déficit dos 30 bilhões. Não sei se eu fui claro. Muito obrigado, senhor Moca. Para finalizar, eu vou repetir aqui o que já disse algumas vezes. O fato, senador Paim, relata bem isso. Assim, ó. O senhor chega assim na sua família e fala, vamos viajar. Aí temos lá 4 filhos, 3 filhos, vem 5 filhos, vem a esposa, cada um com a sua mala, o senhor pega seu carrinho e fala, vamos viajar. Aí chega todo mundo com cada uma mala, 2 malas, e fala assim, vai dar, não cabe no porta-mala. Vamos ter que abrir essas malas, deixar alguma coisa fora, vamos ter que distribuir dentro do porta-mala, ou organizamos a viagem ou não viajamos. Essa é a questão de que está acontecendo no país hoje. Muito obrigado, senador.